Cristo. Não é apenas mudar de religião, frequentar uma igreja ou emocionar-se em um culto. Conversão, segundo a Bíblia, é voltar-se para Deus. Vamos ter primeiro, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom rever aqui meu amigo pastor Lissandro, conhecendo o pastor Elton. Prazerzão estarmos juntos aqui para ser usado pelo Senhor, para edificação de vida, para a glória do nome dele. Eu gosto muito de observar os diálogos que Jesus tem registrado lá na Bíblia. E nos diálogos importantes que a gente pode falar dentro do assunto, é quando ele começa a conversar, dialogar com Nicodemos. E Nicodemos chega de uma forma catedrática, bem educado: mestre, sei que é vindo da parte de Deus, porque ninguém fala o que tu fala e faz o que tu fazes, se Deus não for com ele. É bem erudito, bem... Aí Jesus fala para ele assim: digo a verdade. É uma ênfase aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essa é a primeira fala para nós entendermos que uma verdadeira conversão tem como base o nascer de novo. Aí entra algumas questões. Conversão não é perfeição, mas mudança de direção. Então, conversão não é nunca mais lutar contra o pecado, é nunca mais conseguir viver bem com ele. Então, ele já tem uma nova consciência. O verdadeiro convertido, agora vamos para os sinais também, ele desenvolve amor por Deus e pela palavra. Pastor, me diga 2 sinais que eu começo a compreender que eu sou convertido. É pelo amor que eu passo a ter a Deus e pela sua palavra. Antes, pouco interesse. Agora, desejo de agradar a Deus. Antes, pouca sede da palavra ou nenhuma. Agora eu passo desejo de aprender. Deus me deu uma mensagem que eu coloquei o tema: conhecendo o verdadeiro para identificar o falso. Até lembrei da própria ilustração do pastor Alessandro. Eu usei um dólar, $100, que foi considerado uma super nota, que no Banco da França, quando o dólar ainda era muito usado lá na Europa também, eles deixaram de usar $100 porque tinham notas que era quase impossível você identificar como verdadeiro ou falso, devido à sua quase perfeição, a não ser um bom especialista. Então existe muito isso. Então aí surgiu a mensagem: eu tenho que conhecer Deus, a sua palavra, como ele age. Como bom pastor, a ovelha ouve a voz do seu pastor, para identificar o falso. Porque só existe o falso quando existe um equivalente verdadeiro. Porque se nós colocarmos uma nota, por exemplo, de R$27, não vai ser falsa. Isso é de brincadeira, banco imobiliário, qualquer coisa. Isso aqui não é verdade, isso é de brinquedo. Não vai nem ser preso. 27, para com isso aqui, é brincadeira, rapaz. Agora, uma de 20, uma de 100, uma de 200, pode ser verdadeira ou falsa. Então, a gente conhece Deus para identificar o falso. E às vezes não é muito fácil. Mas o nosso tema diz o quê? Quais os sinais? E o próprio Jesus, ele fala em Mateus 7,16, pelos frutos os conhecereis. Fruto aqui também pode ser resultado, evidência. É claro, como eu falei, nós podemos até nos enganar, que não é fácil assim, mas vou dar aqui algumas evidências. Mudança de caráter. Eu não consigo conceber uma pessoa convertida mau caráter, porque isso não é normal nem para qualquer ser humano. Ou seja, um homem que se converteu ao Senhor Jesus age de forma onde o seu caráter reflete uma pessoa de bem. Segundo, domínio próprio. A gente aprende pelos próprios psicólogos que comportamento, ou melhor, temperamento, não se pode mudar. Você já nasce com ele. Mas se o meu temperamento me prejudica, eu tenho que fazer o quê?
controlá-lo. Por isso que existe um dom, ou melhor, um fruto, ou parte dele, chamado domínio próprio. Eu falo o que eu quiser, eu ofendo as pessoas, não pode. O convertido, ele tem esse fruto chamado domínio próprio. Um outro ponto, eu não consigo conceber uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, um arrogante. Eu sempre falo, quer sentar na sala de aula com Jesus? Aprender de mim que sou manso, a primeira matéria, e a segunda matéria é humildade. Eu percebo que uma pessoa é cheia de Deus quando ela é humilde. Então, a falta de humildade também pode ser uma característica de uma pessoa que ainda não é convertida. Então, esse perfil, pastor Leal, vai corroborar para que a gente entenda que existe uma transformação gradual. Aí perpassa por essa verdade misericórdia, honestidade. Isso para nós é algo difícil, porque algumas pessoas usam o nome do Senhor e não são transformados. Então não estamos aqui acusando, estamos mostrando os sinais onde eu, Osiel Galdino do Nascimento, começo a avaliar se esses sinais eles estão na minha vida, e você do outro lado aí da linha, por gentileza, faça a mesma análise. Então não há aqui uma acusação, há um lembrete que todos nós temos que expressar para a glória de Deus os sinais de que alguém é realmente convertido. Então o estereótipo ele tem que ser bem entendido para não ser confundido com espiritualidade. Jesus falou sobre semente, ele disse, receberam a palavra com alegria, mas não criaram raiz. Isso mostra que emoção não é prova definitiva. Manifestações externas não são garantia. Agora, tempo e perseverança revelam profundidade. Então, o tempo é necessário para que a gente perceba que houve realmente um agir, até porque ser convertido a Cristo, repito aqui, é experimentar uma transformação real de mente, coração, direção, vida por meio de Jesus Cristo. Não é apenas mudar de religião, frequentar uma igreja ou emocionar-se em um culto. Conversão segundo a Bíblia é voltar-se para Deus. Vamos ter que falar isso novamente. Abandonando o pecado e passando a viver pela fé em Cristo Jesus. Volto a afirmar, não somos perfeitos, nós ainda erramos, o pecado jaz à porta, a gente sabe, se não tomarmos cuidado, mas não existe prazer. A palavra conversão, já foi dito pelo pastor Elton, significa mudar de direção, espiritualmente falando, é voltar-se para Deus, abandonar o velho caminho, nascer espiritualmente. Então esta é a realidade. Então o estereótipo, nós temos que tomar cuidado, pastor Leal. Por que Jesus disse lá quando conversou ali com Samuel, você vê o externo, você vê o estereótipo, olha o crentão que está na tua frente aí, esse aí é o rei. Mas eu olho o coração, eu vejo o interior. Então a mudança, a conversão, ela pode ser demonstrada através de sinais, mas ela acontece dentro. E só quem conhece profundamente se há conversão genuína ou não é o próprio Deus, e a própria pessoa que não é boba, ela analisa pelos sinais que ela está praticando. Mas que Deus possa nos conceder oportunidade para entender que se o estereótipo pode ser valorizado, o conteúdo é que vai revelar a profundidade. A verdadeira conversão não muda apenas o destino eterno, que é o mais importante, muda também a direção da vida. A verdadeira conversão se revela no novo nascimento, na transformação progressiva, no amor de Deus, na luta contra o pecado, nos frutos e na perseverança em Cristo. Que Deus abençoe a todos.